Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Hoje temos um convidado muito especial, daqui a pouco vamos apresentar. Ele vai discorrer aqui uma das dimensões possíveis de um tema absolutamente importante, né? Nós tivemos agora, no dia 24 de janeiro, o centenário da morte de Lenin, e o professor Dr. Luiz Eduardo Mota, que é doutor em Sociologia pelo UniPerj, professor associado do Departamento de Ciência Política da UFRJ, autor do livro A Favor de Althusser, estará participando conosco. Ele já se encontra aqui na nossa sala virtual e fará parte da nossa live. Quero reiterar aqui os agradecimentos em nome do Coletivo Bancada do Livro. Você terá aí de 25 até 30 minutos para uma fala inicial. Fique à vontade, seja muito bem-vindo e cabe a você, então, daqui para frente, nesse tempo inicial, apresentar o aspecto ou os aspectos que você selecionou. Obrigado. O que você falou na sua introdução é uma verdade plena. Eu sou de uma geração que ainda pegou Lenin na universidade, mas já estava no seu declínio. A força do Lenin, que a gente pode perceber mais recentemente, foi nos anos 60, 70, o interesse por ele dentro da academia. Para e passo foi perdendo nos anos 80 e pós-90, onde há uma derrocada da esquerda e a ascensão do neoliberalismo e do pensamento neoliberal, do pensamento neo-institucionalista. O Lenin foi colocado no escanteio desse grupo de marxistas no início dos anos 90. Só sobreviveu o Gramsci, mesmo assim, numa certa leitura do Gramsci. O próprio Marx, se a gente verificar os 6 primeiros anos dos anos 90, acho que não teve nenhuma publicação dele. Pelo menos que eu procurei uma vez na estante virtual, não havia nenhuma menção de um livro de Marx publicado nesse contexto. Né? E ainda continua, no caso, não o marxismo. O marxismo voltou para a infelicidade dos antimarxistas no mundo acadêmico. Mas Lenin tem sido talvez um dos menos abordados, talvez pontualmente aqui e acolá. Até citei aqui a Angela Lasanha, ela fez uma tese sobre transição socialista, então ela obviamente recorreu a Lenin, mas tem sido pontual, não tem sido mais um autor, dentro do campo, inclusive, do marxismo, tão lido. Lukács é mais lido que Lenin hoje, certamente. Tá? Gramsci, certamente. Mas isso, o que importa é que a gente retorne o legado dele. É um autor, como você falou, não dá para falar numa live. A obra dele é imensa. Vem desde os anos 90, lá do século XIX, e atravessa até a década de 20 do século passado. Eu destaco a essência da obra do Lenin, assim, no primeiro patamar, tá? Tem um segundo. São esses. Desenvolvimento do capitalismo na Rússia, uma obra, ele ainda muito jovem quando escreveu, uma obra de fôlego muito rica. É impressionante a juvenilidade, né, do Lenin ter escrito aquela obra daquele peso. E depois, para mim, veio O Que Fazer, que veio logo depois, está nesse contexto aí do livro do Desenvolvimento do Capitalismo da Rússia, que também é uma obra seminal, central, para a militância, inclusive comunista, e sobre a organização política. O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, já na década de 10, uma obra também fundamental. Tá? E segue o Estado e Revolução. Eu considero essas primeiras, na minha opinião, as grandes obras-primas do Lenin. Num nível abaixo, mas não, nem por isso menos importantes, eu cito aqui Quem São os Amigos do Povo, uma obra também do jovem Lenin. Outra, pouco depois, né, Duas Táticas da Social-Democracia e Um Passo à Frente, dois passos atrás. Sobre o direito das nações à autodeterminação, que nós vamos tratar hoje.
já que eu estou fazendo um trabalho sobre esse texto, A Revolução Proletária, o Renegado Kautsky e o Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. E ainda cito talvez duas obras que são pontos fora da curva do Lenin, que é Materialismo e Empiriocriticismo e os Cadernos Filosóficos. Falo porque são fora da curva, porque Lenin não era um filósofo, mas nem por isso se furtou a discutir teoria filosófica dentro do campo do marxismo. Não é à toa que, por exemplo, Althusser elogia amplamente essas intervenções teóricas do Lenin, e particularmente no texto dele, no livro dele, Materialismo e Empiriocriticismo. Tá? Agora, eu acho que Lenin tem uma coisa que o nosso saudoso Augusto Buonicore falou comigo uma vez lá na UF. Lenin era visceralmente político. A leitura dele, tudo que ele fazia, havia uma intervenção política. Lenin tinha uma capacidade fenomenal de entender a conjuntura política, mudar a tática de acordo com as circunstâncias. A questão das alianças, inclusive, políticas e de classe, nas quais ele tinha uma compreensão fenomenal dentro de uma conjuntura. Por isso que eu até ironizo alguns amigos meus, que gosto muito, inclusive, que são de São Paulo, que trabalham com aquela tese do chazinho, o comunismo é o fim da política. Ora, é o fim da política, é o fim da ideologia, é o fim da economia, é o fim da sociabilidade. Né? Na verdade, Lenin não vai trabalhar com a expressão emancipação humana como uma coisa que anulasse a questão política, né? Ou sobredeterminasse, com o perdão da palavra, para esses meus amigos. Mas, na verdade, a política é central no Lenin. E não significa que exatamente no momento de transição ou numa sociedade dita comunista, que viria a ser comunista, a política vai acabar. Acaba a política do Estado capitalista. Acaba a política burguesa. Apaga as formas de representação burguesa. Mas a política, ela, além de ser transformadora, ela também se transforma em si. Então, no momento de transição e numa sociedade pós-capitalista, obviamente que há emergência de novas práticas políticas. Faço isso aqui em homenagem às belas observações do Buonicore. Foi, acho que, a última vez que nos encontramos ao vivo, né? Foi na USP, naqueles eventos maravilhosos que o Oswaldo Cogiola organizava, naquele contexto pré-pandemia. Né? Então, faço também a minha homenagem ao Buonicore e a forma enfática que ele falou isso num ponto de ônibus, ali no campus da USP. Né? Então, inclusive, essa leitura política do Gramsci, do Lenin, vai ser fundamental para outros dois grandes autores, que Antônio Gramsci e Mao Tse-tung, um dirigente político derrotado e um dirigente político vitorioso, mas foram, né, leninianos até a medula. É o entendimento da correlação de forças, o entendimento das contradições, é o entendimento daquilo que até o Polantzas vai depois classificar muito bem, o bloco no poder, como as frações dominantes fazem o seu jogo político e como setores oprimidos da sociedade, em torno das suas organizações revolucionárias, respondem exatamente aos movimentos políticos das frações que estão hegemônicas, sobretudo no bloco do poder. Tá? Então, o Lenin, para mim, ele é muito atual, ele permanece atual. As suas lições políticas são atuais. E aí, o entendimento que ele teve, e eu tenho lido muito sobre isso, sobre a questão da autodeterminação dos povos, que eu vou falar aqui abreviando, a questão nacional, você percebe, né, como ele olhava. Ele era do tempo dele, mas também estava à frente do tempo, no sentido que como vai influenciar Lenin os chamados movimentos terceiro-mundistas, que a gente denominava na época, e o pensamento terceiro-mundista, como ele vai ser influente, visceral, fundamental, determinante
para essas organizações de libertação nacional que vão se constituir, sobretudo, na África e na Ásia, né? A partir da Revolução Chinesa e a partir da Revolução Cubana, e, posteriormente, o que vai acontecer na Argélia, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Vietnã, Laos, Camboja, sem falar também na Coreia, que eu esqueci de falar aqui, tá? A influência do pensamento dele, do entendimento dele, dessas lutas anticoloniais dentro do contexto do imperialismo, né? Então, essa questão nacional, quando a gente lê esse texto dele, você vê a riqueza que ele tem no debate com relação a Rosa Luxemburgo, a quem eu respeito muito, a quem tem um texto maravilhoso, crítico a Bernstein, entendimento sobre os movimentos sociais, até mesmo uma crítica, justa em alguns aspectos, obviamente, à Revolução Russa, né? Logo no seu início. Uma crítica que ela faz ao Lenin e ao Trotsky, inclusive. Mas, em relação à questão nacional, era de um puro reducionismo a leitura dela. Uma pura abstração e uma leitura eurocêntrica dessa questão nacional. Repare que Lenin, quando debate com ela, ele não se atém somente à questão polonesa ou à irlandesa, sobretudo a irlandesa, que acho que foi muito importante, inclusive para Marx, para Engels, mas, e também, obviamente, a questão polonesa para Marx, mas o entendimento dessa questão nacional, da autodeterminação, como uma luta anticolonial e uma luta antiimperialista na Ásia, que ele cita claramente isso para ela, né? E o quanto isso depois vai ser reproduzido mais à frente nessas revoluções de libertação nacional, né? Então, ele tem o entendimento que o Estado Nacional é fundamental dentro do modo de produção capitalista. Posteriormente, Polanyi vai trabalhar muito bem sobre isso, inclusive na última obra dele, essa questão do Estado Nacional. Aliás, também naquele texto dele, sobre imperialismo, muito inspirado em Lenin, tá? Que é um contraponto maravilhoso para aquelas teses que andaram em moda em meados dos anos 90 para cá, que é o Estado-nação, quer dizer, o capitalismo não precedia, não precisava mais do Estado-nação, né? E outros autores recuperaram esse debate, mostrando que a ida chamada mundialização do capital se faz ainda necessária dentro do solo do Estado Nacional. Ainda que as configurações tenham mudado do tempo de Lenin para cá, mas ainda há uma importância estratégica do Estado Nacional, tá? E, sobretudo, naquilo que ele vai falar dos elos mais fracos da cadeia imperialista, para pensar dentro da conjuntura internacional. Isso vai dar, inclusive, um texto brilhante do Althusser, que eu acho dos mais lindos, que é o Contradição sobre a Determinação, que ele parte exatamente do Lenin e do Mao Tse-tung para o entendimento das contradições internas e das contradições internas. E como chega um momento que há uma condensação dessas contradições antagônicas que leva exatamente ao movimento de ruptura e de revolução, tá? Então, Lenin, ele tem uma compreensão brilhante das colônias e das semicolônias. Até o dia eu usei esse termo lá na sala dos professores de FIX, um colega decolonial, né, que agora está em moda isso, né? Ser decolonial, seja lá o que significa isso, que eles nem conseguem explicar direito. Querem botar Fanon e Guerreiro Ramos como decolonial. Porra, os caras escreveram nos anos 50, 60. Eram baseados na fenomenologia. Então, não existia essa questão de decolonial, mas, voltando ao tema, semicolônia, isso não existe. É porque desconhece o pensamento latino-americano, inclusive, que eu vou citar alguns autores aqui, como José Carlos Arregui, né? Como John William Cook, que é o chamado pensamento nacional argentino, como Izeb, citando aqui pessoas do porte que foram marginalizadas nesse país, não somente pela ditadura, mas também pelo métier acadêmico dos anos 60, 70, 80, como Nelson Werneck Sodré, como Álvaro Vieira Pinto e como Guerreiro Ramos. Só para citar esses três, que talvez sejam os três que mais, de maior ou menor grau, incorporaram essa questão colonial a partir do Lenin, tá? Então, Lenin tem essa compreensão da nação opressora com relação à nação oprimida, tá? As diferenças do nacionalismo burguês
de um nacionalismo oriundo das classes exploradas, trabalhadores, que podemos chamar aqui, denominá-lo de nacionalismo popular revolucionário, onde articula exatamente distintos elementos que formam o povo contra o bloco do poder, que foi uma grande contribuição do Ernesto Laclau no início da carreira dele, lá para os idos dos anos 70. Como ele, ao contrário da Rosa, que acha que povo dilui tudo, não. Há um reconhecimento da identidade do povo para aquele segmento explorado e que se opõe exatamente ao bloco no poder. E, a partir dessas contradições, desse conjunto de contradições, consegue ter um princípio articulatório, né, que consegue romper com as amarras com o bloco no poder. Então, são as revoluções de libertação nacional. Né? Pense, eu converso com umas pessoas do movimento negro, jovens, sobretudo, que estão interessados em aprender, eles se surpreendem quando eu falo que em Angola, como Moçambique, também muitos brancos participaram. Obviamente que a maioria era negra, mas muitos brancos, né, simpatizantes ou militantes marxistas participaram ativamente nesse processo revolucionário, como também outros vão participar na luta contra o apartheid na África do Sul. Né? Como falar também Argélia, que não é plenamente branca, mas também não é plenamente negra. Né? Então, esse conceito de povo que a Rosa criticava, né, que o Lênin entendia, era um princípio exatamente, é um conceito, uma noção, melhor dizendo, que consegue congregar os diferentes, os distintos, para uma bandeira única. Não é a dispersão da multidão, é uma concentração do povo em oposição ao bloco no poder. Então, o Lênin, realmente, inclusive, a sua leitura é tão realista que ele não caiu no conto da Revolução Socialista dos Estados Unidos, socialista na Europa, achando que as revoluções vão ser simultâneas, né? Vão ter uma sincronia. Daí uma crítica de determinados segmentos do campo da esquerda, sobretudo de origem trotskista. Tem trotskista e trotskista, tem alguns que eu respeito, obviamente, Mário Pedrosa, Edmundo Muniz, outros, tal. Mas, em geral, são desastres, sobretudo nas internas e externas. Haja vista o apoio à solidariedade na década de 80, que virou aquilo na Polônia, um país neofascista, neoliberal. Né? Tenho saudade do tempo lá do PUP, quando estava à frente. Olha que eu era crítico, tá? Mas era muito melhor aquele contexto na Polônia. Então, criticavam a questão do socialismo no país, só, como fosse uma coisa limitada ao Stalin. Não, o Stalin dá o prosseguimento dentro da Terceira Internacional dos preceitos leninistas, ou leninianos, ou do próprio Lenin, quando, nesses textos sobre a questão da autodeterminação dos povos, ele defendia que o socialismo vai ter que começar de algum lugar. Então, vai começar de um país. E, a partir daí, obviamente, com o processo das revoluções e como uma referência, outras formações sociais também vão se tornar socialistas, mas não há não é sincrônico esse processo. Haja visto que houve a Revolução Russa, mas falhou na Alemanha, falhou na Hungria. E depois na Itália também. Na Inglaterra nem aparece. Né? Então, é interessante a gente até lembrar isso, que quando houve a emergência de um conjunto significativo de formações sociais, socialistas, a partir do pós-Segunda Guerra e a partir das revoluções anticoloniais, esses movimentos que defendiam o socialismo em nível mundial, sincrônicos, com a mesma temporalidade, não se anunciaram a favor deles. Ao contrário, defendiam exatamente a oposição a essas formações sociais socialistas. Mesmo com seus limites, em algumas, é verdade, mas eram bem melhor. Tá? Isso é uma questão que pode ser até dita como valorativa, mas se comparadas ao que é o leste europeu de hoje, ou alguns países, formações sociais da África de hoje. Tá? Então, essa influência do Lênin, ela ultrapassa
o contexto da Revolução Russa. Lenin vai se fazer presente como uma grande referência revolucionária nas partidas e organizações revolucionárias, na Europa e fora da Europa, pensando aqui no caso da América Latina, da África e da Ásia, e no pensamento terceiro-mundista que vai emergir a partir de então. Eu citei aqui, não vou me deter muito no ISEB, porque eu já tenho escrito algumas coisas, inclusive já anunciando aqui o livro com o nosso querido Júlio César Veloso e Silvio Almeida sobre o ISEB. Eu vou tratar lá de um artigo sobre Guerreiro Ramos, Werneck Sodré e o Muniz Bandeira sobre a Revolução Brasileira. Mas se faz presente essa questão nacional, né, a cultura nacional, né, por exemplo, no Álvaro Vieira Pinto. Né, sem falar, obviamente, do Guerreiro Ramos e Nelson Werneck Sodré. Né. Na Argentina, o Hernandes Arreg e o John William Cook, eles vão criar, juntamente com o Rodolfo Poigrod, que tem um artigo publicado na revista Princípios, alguns números atrás, exatamente essa questão de repensar o socialismo. Obviamente, você absorve externamente. É como eles falam, o imperialismo traz tanto a ideologia dominante como a ideologia dos dominados. Mas não podemos aplicar mecanicamente. Temos que absorvê-la e pensar a partir da nossa leitura, da nossa realidade. Coisa, inclusive, que o nosso querido Mao Tse-tung fez isso na China. Tá? E ali, esse grupo de intelectuais absorveu muito bem essas lições do Lenin sobre a questão nacional. Tá? Para pensar exatamente as transformações que estavam acontecendo nos países do terceiro mundo naquela época. Então, outros autores que a gente tem que falar aqui, Almir Cabral, por exemplo, fundamental na Guiné-Bissau, Cabo Verde. E como ele vai pensar também que, além do domínio econômico, o colonialismo, o imperialismo trazem também o domínio cultural. E o processo da revolução não é somente econômico, não é somente as transformações das forças produtivas, mas também tem que atingir a cultura. Tá? A reprodução ideológica que essas colônias sofriam das metrópoles, das formações capitalistas ou mais avançadas, ou, como no caso de Portugal, que não era muito mais avançado, mas dominava politicamente, né, essas formações sociais africanas, impondo, reproduzindo a sua cultura. Tá? Vamos falar também aqui do Fanon. Fanon faz críticas ao nacionalismo burguês, mas não à consciência nacional, que é o mesmo termo que, inclusive, o Hernandes Arreg e o Vieira Pinto vão usar, a consciência nacional. O Fanon até fala, essa consciência nacional vem de uma praxe revolucionária. A violência é um motor revolucionário, mas não é uma violência qualquer, não é uma violência desmedida. É uma violência com programa político. Não é matar um europeu por ser europeu, branco por ser branco. Você mata um branco que seja torturador, um europeu que seja torturador, ou que esteja apoiando aquele sistema de torturas e perseguições que aconteceram na Argélia. Mas não, obviamente, brancos que estão ao lado dos revolucionários, ou europeus que estiveram ao lado dos revolucionários. Lembre-se que o maior defensor da Revolução Argelina foi Sartre. Foi o maior porta-voz dessa revolução e de várias revoluções de libertação nacional. Me sinto muito vontade de falar do Sartre, porque eu não comungo com a fenomenologia dele. Mas ele foi fundamental para esse pensamento terceiro-mundista, para o ISEB, para Fanon. Tá? E Fanon fala várias vezes essa questão da consciência nacional. Ela emerge exatamente de uma nação que vem fragmentada, mas busca uma unidade a partir de uma praxe revolucionária na qual teve que passar pela violência. Não que a violência seja inerente, mas a determinadas condições ela tem que ser. Isso busca, mais uma vez, Lenin, que defendia uma tática e estratégia revolucionária. Tem momentos que temos que recuar, obviamente, temos momentos que temos que conciliar o Estado democrático de direito, o Estado capitalista, quando determinada fração, por exemplo, burguesa, se opõe ao neofascismo. Então, é necessário que se busque alianças. Porque hoje, no século XXI,
essa praga retornou com muita força, como uma forma de reação, inclusive, à emergência dos governos progressistas na América Latina. Chaves, Kirchner, Morales, Correia, Lula, Lugo, entre outros aqui, que tem maior, menor avanço aqui e acolá. Mas o neoliberalismo, quando viveu o seu momento glorioso e começa a ver a sua derrocada, vem essa aliança com o neofascismo. Tá? Então, tem que Lênin, mais uma vez, está aí presente, que ele nos traz a luz do entendimento da conjuntura. Tá? Ele tinha uma capacidade de entender o jogo político, os seus deslocamentos e as suas contradições. Não apenas a contradição burguesia-proletariado, mas as outras contradições que se articulam com a luta de classe. Tá? Então, acho que a importância, né, do Lênin e esse resgate também que a gente tem que fazer pelo Lênin, por intermédio desses autores que eu citei aqui, John William Cook, que nunca foi traduzido, Hernandes Arreg, que foi traduzido, que é ser nacional. Inclusive, ele fala que o ser nacional não é homogêneo, ao contrário da Rosa Luxemburgo, pensa dentro da diversidade. O pensamento do Zé, felizmente, tem sido recuperado nos últimos anos. Almícar Cabral permanece quase um ilustre desconhecido e é um autor de língua portuguesa. E o Fanon, felizmente, também veio a ser recuperado. Tanto que o Guerreiro Ramos e o Fanon são autores que eu trabalho desde a virada dos anos 80 para os 90 do século passado, quando o movimento negro não falava deles, não eram citados. Na época, inclusive, vinha conhecer no início da década de 90 a saudosa Lélia Gonzalez. Só que a pegada hoje do Fanon ela é mais afastada até do próprio Lênin, que é uma pegada mais sobre a questão do identitarismo, né? A questão preto e branco, que é exatamente na obra juvenil, não vou chamar de tão juvenil, mas tudo bem. O Fanon morreu muito novo, né? Mas logo no início da obra dele. E pouco tem sido tratado Condenados da Terra. Les Damnés de la Terre, Os Condenados da Terra, para mim é uma obra visceral, fundamental, para o entendimento daquilo que se fala hoje sul global, o que a gente chamava de terceiro mundo até algumas décadas atrás. O entendimento exatamente da relação do imperialismo e do colonialismo, que ultrapassa também a questão racial, porque entra a questão cultural, entra a questão econômica, e o jogo político internacional, que Fanon compreendia muito bem a bipolaridade política daquele contexto. Tá? Então, não sei quanto tempo ainda falta aí. Endes, quanto tempo falta aí? Olha, se você puder concluir em 5, 10 minutos, a gente depois vai... Eu já estou suando bicas d'água aqui. Não, mas o ventilador aqui faz mau barulho. Se você achar que deve concluir já, também tudo bem. Fica a teu critério aí. O que eu posso garantir, Mota, é que aqui no bate-papo, eu estou sendo até obrigado a já colocar as observações. É que eu não posso ler, senão me interrompe aqui. Então, eu posso te garantir que o público está bem interessado. Fique tranquilo, se você quiser falar mais 5 minutos, um pouquinho mais, depois a gente vai para as perguntas aqui. Para já adiantar uma conclusão, né? Vou botar um vento aqui. O ar-condicionado não está funcionando nesse quarto, infelizmente. Quebrou. Mas o nacional antecede o internacional, mas está articulado com o internacional. O que eu quero dizer é o seguinte: tem determinadas leituras marxistas, das quais eu sou crítico, particularmente aí no trotskismo, acho que é paradigmático disso, é achar que as contradições... E a teoria sistema-mundo hoje, né, que cai nessa esparramela, achar que as contradições externas, quase por si só, determinam as formações sociais internas. Não. Aquilo que diz o Mao, né? Você joga uma luz no ovo, não vai nascer uma pedra, nem ouro, vai nascer um pinto. O interno, em última instância, é o que vai determinar. É aquilo que vai absorver, se articular, tá? Se amalgamar com essas contradições externas.
Porque para uma determinada formação, é isso que o Lênin tinha. Ele tinha uma leitura maravilhosa, isso que depois o Mao também vai herdar, é a leitura interna de cada formação social. Cada formação social tem um tempo próprio, um espaço próprio, contradições próprias, correlações de forças próprias. Então, essas contradições externas, via imperialismo, elas vão se articular de formas distintas. E a forma de ruptura com o imperialismo vai ser dada de formas distintas, não homogêneas, não sincrônicas, mas com tempos distintos. Porque, mais uma vez, em última instância, o interno sobredetermina o externo. Então, essa leitura, mais uma vez, isso é mais uma herança leniniana, leninista, né, que o Lenin nos dá. Tá? É pensar essa correlação de força, dessas nossas contradições internas, e a forma como nos articulamos com as externas. Até a esquerda revolucionária argentina falava: o maior inimigo para combater internamente tem que ser a oligarquia agrária. O imperialismo a gente pode resolver depois. O imperialismo pode sair, mas depois pode voltar com outras formas de financiamento. As terras, a oligarquia não pode levar consigo suas terras para fora da Argentina. Então, o primado da luta interna é contra a oligarquia, que é a principal aliada na formação argentina, isso nos anos 60, 70, pensando aqui, com o imperialismo. Quebrando a oligarquia, você quebra o imperialismo, tá? Internamente. Então, é sempre esse primado que eu falo, né, do interno sobre o externo. Obviamente que o externo se faz presente, não estou dizendo o contrário, mas não se faz exclusivamente, ou que tenha um primado sobre o interno. Tá? E mais, só para fechar, eu acho que Lenin, como marxismo, pensando no marxismo, Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Mao e outros autores aí, eles trazem exatamente pensar a diversidade dos grupos sociais, das classes sociais, dos segmentos sociais, para uma bandeira única. Essa tem sido a marca das organizações revolucionárias, sejam na Europa, na América, no continente americano. Pensa aqui nos Panteras Negras, inclusive. Os Panteras Negras trabalhavam com a questão negra, mas não deixaram outras questões de fora. Se afirmavam como marxistas, maoístas, terceiro-mundistas. E quando o Fred Hampton consegue chegar aos latinos, aos asiáticos e, sobretudo, aos caipiras brancos, se torna efetivamente uma persona não grata para o FBI, né, do Hoover, e acaba sendo assassinado. O que mais atemoriza? Os aparatos do Estado capitalista, o bloco no poder, é quando essa diversidade de grupos se articulam num projeto único, articulando essas diferentes bandeiras, negros, mulheres e, sobretudo, das classes trabalhadoras, tá? Para um projeto alternativo, né, para a nossa formação social. Por enquanto, infelizmente, a Fundação Forte vai ganhando essa luta. Quando ela chega no Brasil e cria esse programa de segmentação, negro só pensar em negro, mulher só pensar em mulher, LGBTQIA+, só pensar em LGBTQIA+, trabalhador fica de fora. Foi paradigmático, inclusive para mim, na posse do Silvio Almeida, quando ele começa com trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, não teve um aplauso. Quando falou de mulheres, negros, LGBTQIA+, índios, quilombolas, houve aplauso entusiasmo. Obviamente que devemos aplaudir, mas a classe trabalhadora é ela que reúne toda essa diversidade de segmentos. Mulheres, gays, homossexuais, negras e negros, né? Indígenas, mestiços. Essa é a cara, exatamente, da classe trabalhadora brasileira. Um trabalhador de olhos azuis, pobre, desdentado, lá do sul do país, não vai ser melhor tratado, tá, do que um sujeito negro, um trabalhador negro aqui.
Tá? O tratamento na base da porrada é o mesmo. Eu já vi cenas no YouTube que são alarmantes, do morador de rua apanhando lá em Santa Catarina. O cara era louro. E, para a sua proteção, o guarda municipal apontando assim para a câmera da Câmara: estamos fazendo isso por vocês. Né? Coitado do sujeito lá tomando bordoada à esquerda e à direita. Mas é isso. É defender, e graças ao Lênin, a partir de Lênin, né, que eu acho que foi um grande estrategista dentro do marxismo, do pensamento e dos movimentos revolucionários, é a partir dele. E acho que o legado dele é pensar nessa bandeira, né, que congregue essas diversidades dentro do projeto único. Eu acho que a conjuntura neofascista hoje possibilita essa articulação. Ela dá asas para isso. Agora, tem que haver compreensão dessa conjuntura que, infelizmente, parte de uma esquerda influenciada pela Fundação Ford, inclusive presente até alguns partidos de esquerda, né, tem dado tom, né, discursivo dentro do campo progressista. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, professor Luiz Eduardo Mota, uma verdadeira aula bastante... Todos, em maior ou menor grau, têm uma dívida intelectual e política com Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Muito obrigado, Mota. Antes de fazermos aqui as nossas despedidas, eu tenho a obrigação de trazer às 19 horas. Mota, foi uma imensa satisfação receber você aqui e eu passo para você fazer a sua despedida. Então, é um prazer, né, estar aqui com vocês, né, nesse programa, nesse canal. O convite de vocês dois, né, e mais Luiz Paulo, né, que infelizmente não pôde estar presente hoje. Também mando um abraço, um beijo para a companheira dele, a Alecilda. Foi uma das primeiras pessoas que me procuraram quando eu voltei ao PCdoB. Eu fui do PCdoB de 80 a 81, mas tinha umas divergências com a Albânia, ainda gostava, tinha admiração com o Mao Tse-tung e não engolia aquela aliança com o PMDB aqui no Rio de Janeiro. Aí eu migrei para o PDT, fui apoiar o Brizola, e já bem depois da morte do Brizola, em 2017, eu me reaproximei do PCdoB. Demorei um ano, né, de muitas conversas, grandes camaradas, Elias Jabu, João Quartim de Moraes, Teófilo Rodrigues, e caí nas graças de conhecer o João Batista Lemos e o André Lemos, e outros amigos que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, o Antônio Carlos aí, que está mandando aí as mensagens aí que eu estou vendo o rosto dele, entre outros grandes camaradas, homens e mulheres que estão presentes no partido, né? Dani Balbi, minha grande candidata, amiga. Essa é, para mim, um modelo, um paradigma de uma militante marxista, revolucionária, porque ela consegue articular essas bandeiras do marxismo clássico com as novas bandeiras. Não as renuncia, não as renega, não as deixa de lado. Tá? Consegue articular brilhantemente essas bandeiras. Tá? Então, é isso. Para a nova geração do PCdoB, sobretudo que está no UJS, né, se mirar nos clássicos, estudar profundamente os clássicos e pensar essas questões de hoje à luz dos clássicos, inclusive da própria história desse partido, que teve mulheres, né, homens e mulheres negras mortas na guerrilha do Araguaia. Não foi uma guerrilha identitarista, como recentemente tem tido uma pesquisa sobre isso, dizendo quase que era a bandeira principal era a questão identitária. Oswaldão já vinha de uma tradição comunista, de família. Helenira é outra, que estava ali. Não deixavam de lado essas bandeiras, mas tinham como primado a revolução socialista, a luta de classes. Tá? Porque compreendem que a classe trabalhadora ela é muito ampla. Ela não é restrita ao operariado. Ela é o trabalhador rural, é o terceirizado, são os serviços, seja como for, tá? E que abarca ali pessoas das mais diversas etnias e gêneros.
E é com elas, é com esse público, é com essa massa, que é exatamente a nossa base e, digamos, a nossa motivação de fazer política. É para elas e com elas que a gente faz. Daí a importância ainda de termos um partido marxista, tá? E que reivindica essa herança da Terceira Internacional, tá? Que é o PCdoB. Muito bom. Gilberto, para as suas despedidas. Professor Luiz Eduardo, muito obrigado pela presença, os esclarecimentos, a fala esclarecedora, né, sobre o Lênin. Eu sou de uma organização que tem algumas divergências com o PCdoB, eu sou do PSTU. Né? Eu não sabia, não. Pensei que você era meu camarada, mas tudo bem. Nós não deixamos de ser camaradas, porque o Lênin, Marx e Lênin está presente nos partidos que buscam transformar a realidade no nosso país e no mundo. Então, só deixar frisada essa questão, né, que eu faço parte desse partido, dessa organização revolucionária, porque eu vejo que é importante a gente deixar claro que na esquerda existe divergências, mas nós temos um objetivo comum, que é a transformação dessa sociedade que é exploradora. Então, nós podemos caminhar juntos no processo de luta e de tomada de poder para que a gente transforme esse mundo. E aí, por isso também, evidentemente, agradeço novamente a presença do senhor aqui, esclarecedor, para mim, e acredito que para várias outras pessoas que acompanharam e vão acompanhar depois. Então, não é a situação de o senhor ser de uma organização e eu ser de outra que faz com que a gente seja inimigos políticos, de forma alguma. Caminhamos juntos pela transformação. Não, até, Gilberto, em 2013, foi uma baita de uma aliança. Porradaria da extrema-direita. Era PSTU, PCdoB e PCB. Exatamente. Desculpe, mas algum partido de bandeira de cor amarela amarelou, saiu correndo. Na hora ali da porrada. Exatamente. É isso aí. Eu tenho total reconhecimento do PSU, inclusive um garoto lá com porrete, dando porrada na extrema-direita. E isso juntou a galera do PCdoB com a galera da CTB e mais a galera do PCB. Eu me lembro muito bem aqui do Rio de Janeiro. E mando um abraço, já para não são ex-militantes do PSTU, mas pessoas que eu admiro. Tenho uma boa relação pessoal, que é o Valério Arcari, o Rui Braga e o Álvaro Bianchi. Tá? E a Daniela Mussi. Não estão mais no PSTU, mas tem a sua gênese, a sua origem do PST. Tá? Muito bom. Então, eu também finalizando, muito obrigado, professor. Até uma próxima. Tem muitos questionamentos, muitas questões a serem colocadas. Obrigado. Abraço. Também quero deixar aqui, em nome do PBL, os meus reiterados agradecimentos ao professor Luiz Eduardo Mota. Muito obrigado, foi muito interessante. Ficamos aqui e acompanhe as nossas atividades. Um abraço a vocês. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.